só te amar e te adorar. Nada mais eu queria, Senhor. Só te amar e te adorar. O meu nada eu te entrego, Senhor. És meu tudo e agora eu sou teu amigo, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colossenses capítulo 4, versículos do 2 ao 6. Palavra de Deus vem nos abençoar. A mim, a você. Abra o seu coração para esta palavra, para que ela possa iluminar a sua vida hoje e te fazer todo o bem que ela é capaz. E ela é capaz de todo o bem. Então vamos a ela. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. Por causa dele, aliás, fui lançado na prisão. Obtende-me que eu o manifeste, falando dele como devo. Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento. Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilante na ação de graças. O que esta palavra está nos ensinando? Que quando nós não oramos, nós vamos nos tornando mal agradecidos. Nós vamos perdendo a gratidão pela vida. A nossa vida, como diz aqui, vai perdendo aquela pitada de sal, vai perdendo o sabor. Porque se eu sou ingrato com tudo que recebo, quer dizer que eu não reconheço nada de bom que acontece para mim. E viver assim é muito triste. Então, qual é a maneira que nós temos de ser vigilantes na ação de graça? A gente precisa vigiar para ter um coração agradecido. Porque senão a graça de Deus passa pela nossa vida e nós não percebemos. Porque senão nós teremos dons preciosos, como companheiros, amigos, parentes, familiares muito próximos de nós, que vão entrar na nossa vida, vão sair da nossa vida e nós não vamos desfrutar da presença deles, porque fomos incapazes de reconhecer o dom de Deus que era essa pessoa na nossa vida. Quem não tem gratidão, gente, não desfruta dos benefícios de Deus. É um coração grato que nos permite mergulhar nos dons de Deus para nós, porque nos faz reconhecer. A gratidão e a sabedoria caminham juntos, né? A gratidão é também caminho de sabedoria. E a palavra de Deus nos diz que se nós queremos ser gratos e ter uma vida feliz, nós precisamos perseverar na oração. Porque se nós não perseverarmos na oração, uma enxurrada de insatisfações vai tomar conta da nossa vida. Por isso que esta palavra, ela vem nos falar de uma vida e de relacionamentos conduzidos no Espírito Santo. Que é disso que essa palavra está falando para nós. De uma vida e de relacionamentos conduzidos no Espírito Santo, porque há sempre uma saída para quem não está contente para a própria vida. Quem não está contente com a própria vida
tem sempre uma saída. Que saída é essa? Nascer de novo. Nascer para Deus. Nascer com um novo dia que começa. E olha, o homem, a mulher nasce de novo quando aceita ser conduzido pelo Espírito Santo. É quando eu aceito que Deus me guie, que eu vou me tornando verdadeiramente uma nova criatura. A tal ponto que as pessoas vão dizer a meu respeito, a seu respeito, é uma pessoa nova. O que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? E ali, o apóstolo continua dizendo, não é? Perseverai na oração, mantendo-vos por ela, vigilantes na ação de graça. Não perca a ação de graças diante dos seus olhos, mas ao mesmo tempo orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação. A oração abre portas, meu querido. Então, se você às vezes ouviu alguém dizendo isso e perguntava assim, onde é que está escrito na Bíblia que a oração abre portas? Está escrito aqui, ó. Paulo falando aos Colossenses, orai também por Deus, pedindo a Deus que abra uma porta. Peça a Deus que abra uma porta para você, que está se encontrando sem saída. E aqui mais uma vez eu digo, se você perdeu o gosto pela própria vida, se você anda descontente com a sua vida, se nada agrada a você, há uma saída, peça a Deus que abra uma porta para você. Olha, e como é que a gente caminha na direção dessa porta? Vigilante na oração. Vigilante na oração para a gente não perder a ação de graças, para a gente permanecer na ação de graças. Não é? Perseverar na oração para a gente vigiar na ação de graças, porque a gratidão a Deus vai nos tornando pessoas cada vez mais conduzidas pelo Espírito, porque se eu reconheço que o Senhor está conduzindo a minha vida e que isso é um bem para mim, cada vez eu quererei mais isso e cada vez mais eu estarei aberto ao Espírito Santo. E Deus que ontem me conduzia um tanto, hoje Ele vai me conduzir muito mais, porque eu me abri muito mais. Ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. Por causa de Cristo, aliás, foi lançado na prisão. Obtende-me pela oração. Obtende-me, alcança para mim esta graça por meio da oração, que me seja aberta esta porta por meio da oração de vocês, que eu manifeste Cristo, falando dele como devo. E aqui vem um conselho maravilhoso sobre relacionamentos. Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, os que não caminham com Cristo. Os que não são cristãos, os que não são católicos, tratai com sabedoria os que não são evangélicos. Tratai com sabedoria aqueles que não creem em Deus. Tratai com sabedoria, aproveitando bem o momento. Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Essa palavra realmente não poderia ser mais conveniente para o momento presente. Porque as nossas conversas hoje, elas não se dão apenas pessoalmente, não é? Presencialmente. Tem muitas conversas nossas que se dão através dos meios eletrônicos, através desses aplicativos de diálogo, de conversação. Há muitas conversas nossas que se dão através das mídias sociais. E a nós que somos cristãos, está aqui uma palavra de Deus para nós. Tratai com sabedoria os que não fazem parte do seu time, do seu grupo, daqueles que você reconhece com a mesma identidade que você.
Tratai com sabedoria aquela pessoa ou aquelas pessoas que não têm a mesma fé que você, que não adotam os mesmos princípios, que não adotam os mesmos valores. Tratai com sabedoria. E veja, aproveitando bem o momento, que a vossa conversa seja sempre agradável. E aí eu preciso me perguntar, as minhas conversas têm sido agradáveis? Ou eu, para ter razão, tenho metido martelo nas pessoas? Ou eu me determinei a ganhar as discussões a qualquer custo? Aí você ganha a discussão e perde as pessoas. Tem tanta gente ganhando discussão dentro de casa e perdendo a esposa, e perdendo o marido, e perdendo os filhos. Perdendo a amizade do irmão, da irmã, do cunhado, da sogra, da nora, por causa de discussão tola, descabida, de coisa que não agrega nada na vida, muitas vezes situações que nós não temos nem certeza do que nós estamos defendendo. E olha, gente, quantas pessoas iludidas por aquilo que é salpicado aí, né, nas mídias, nos meios de comunicação. Porque olha, quantos meios de comunicação manipulados, com mentalidade já pronta, mas escondida, disfarçada. Mentalidade pronta, mas muitas vezes apresentada de maneira difusa. Aí você não percebe que você está sendo manipulado, compra certas ideias que não são verdadeiras e é capaz, às vezes, de dividir a sua família por causa de uma ideia ruim que alguém semeou na sua cabeça e no seu coração. Como é que nós podemos nos proteger disso? Olha aqui o roteiro. Perseverai na oração, mantendo-se vigilante na gratidão por tudo que Deus lhe dá, inclusive pelas pessoas que Ele coloca na sua vida. Orando a Deus e pedindo a Ele que abra portas para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para aqueles que são importantes para você mesmo. Pedir a Deus que abra as portas, não é? E tratando com sabedoria os que não pensam como você. E sabedoria, a gente várias vezes aqui no Sorrindo para a Vida, já explicamos que a palavra saber e a palavra sabor são as mesmas. Tratar as pessoas com sabedoria é dar sabor ao relacionamento. Não é simplesmente escapar das pessoas, ser mais esperto que a pessoa. Isso não é sabedoria. Tem muita gente espertíssima e que não é sábia. Há uma grande diferença entre esperteza e saber. Há uma esperteza que conduz à morte, mas a sabedoria sempre conduz a Deus e à vida. Não tem sabedoria má, porque a sabedoria é dom do Espírito Santo. Agora, existe esperteza má. Existe conhecimento mau. Não é? Um conhecimento que leva a pessoa a praticar o mal. Mas não dá para usar esse termo sabedoria para esse tipo de conhecimento. Porque a própria palavra de Deus nos diz, não há sabedoria no conhecimento do mal. Tem gente que é mestrado na maldade, mas não tem sabedoria nenhuma. Então, qual é a palavra de Deus para nós? Você precisa tratar com sabedoria a sua esposa. Relacionamento entre vocês tem que ter gosto. Tem que ter sabor de vida nova. Tem que ter sabor de esperança. Tem que ser gostoso. Precisa tratar com sabedoria o seu marido, para que o relacionamento entre vocês seja aquele relacionamento que todo mundo deseja. Não desejar a sua mulher, não desejar o seu marido, mas desejar ter um relacionamento como o de vocês. Que o relacionamento de vocês dois seja desejável. Porque olhando para vocês, que os seus filhos vão aprender a ser marido e mulher. É olhando ali, vocês vivendo de uma forma gostosa, que os seus filhos vão aprender a ter uma vida saborosa.
não é? Quem sempre comeu comida ruim, para ele não faz diferença. Sempre é o que ele conhece. Mas a partir do momento que você experimenta uma comida saborosa, é difícil voltar para a comida ruim, gente. Seu paladar fica seletivo. É dentro de casa, ensinando aos nossos o sabor de um bom relacionamento, que nós vamos ensinando os nossos queridos a se afastar dos maus relacionamentos. Então, põe sabor nos relacionamentos que você tem. Inclusive naquelas pessoas que não pensam como você, aproveitando bem o momento, porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade. O momento é agora, a chance que você tem é hoje. E para não ter dúvida, que a vossa conversa seja sempre agradável. Tira do seu rol de conversas esse tipo de diálogo, que é o desagradável. Risca da sua lista de possibilidades a conversa desagradável. Uma conversa agradável sempre. Olha, viu que tem uma palavrinha aí entre o seja e o agradável? Não está dizendo aqui que vossa conversa seja agradável, que a vossa conversa seja sempre agradável, temperada, com uma pitadinha de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém, porque a evangelização é para pessoas. É o jeito de apresentar a boa notícia de Deus a pessoas. E olha que coisa interessante. São Paulo pede que se reze para que se abra uma porta para ele, a fim de que ele possa anunciar o mistério de Cristo, que ele possa pregar a palavra de Deus. É uma coisa curiosa, né? Jesus, ele comparou o reino dos céus com sementes, com campos, com tesouros, com pérolas, com agricultores. Interessante, né? Mais interessante ainda é saber que, apesar de todas essas comparações que ele fez do reino dos céus com esses elementos que eu te falei, foi a pescadores que ele chamou para trabalhar com ele. Jesus gostava de falar dos frutos, dos campos, dos pães, do vinho, da vinha, mas chamou para trabalhar com ele, não agricultores, chamou pescadores e disse para eles: vinde e vos farei pescadores de homens. Ou seja, se vocês vierem comigo, eu vou ensinar a vocês como trazer as pessoas para Deus, como trazer as pessoas para o bem, como ganhar as pessoas. Foi isso que Jesus disse para Pedro, para Tiago, para João, para os 12: vinde e eu vou ensinar como ganhar o coração das pessoas, como conquistar as pessoas para o bem, para um relacionamento bom. E olha, muita gente saberia namorar melhor se conhecesse a Sagrada Escritura. Então vai aí uma dica para você que tem dificuldade para namorar, você que acha que não é um bom namorado, você que acha que não é uma boa namorada, você que às vezes se lamenta dizendo que você não consegue conquistar ninguém, não é? Porque a verdadeira sedução, a boa sedução, não é aquela que pega pelos olhos, mas é aquela que pega pelo coração. E a palavra de Deus nos dá uma belíssima lição de como entrar no coração das pessoas. Aí você não vai conquistar só um namorado, uma noiva, um marido, uma esposa. Você vai conquistar seus filhos, vai conquistar seu patrão, sua patroa, vai conquistar sua vizinha, seu vizinho, vai conquistar seu colega de trabalho, sua colega de trabalho, não para o pecado, mas para uma vida nova, para ser com você um companheiro nessa caminhada junto a Deus. Agora, por que nosso Senhor convidou a pescadores e não a lavradores, e não a agricultores? Talvez seja pela maneira diferente como eles trabalham,
a diferença entre agricultores e pescadores. Porque o agricultor, todas as manhãs, como nós fazemos aqui no Sorrindo para a Vida, né? Todas as manhãs nós temos um caminho a trilhar. Né? O agricultor também, todas as manhãs, ainda no escuro, ele se encaminha pela trilha que o leva ao seu campo, aonde ele vai realizar o seu serviço. Com um detalhe, de tanto ele ir e vir, esse caminho trilhado pelo agricultor já está marcado, já está determinado. Até os animais que ele tem já sabem ir para o campo e voltar do campo sozinhos. Não precisa ninguém levar, eles já sabem, eles vão e voltam sozinhos. Por quê? Porque o seu itinerário é rotineiro, é todo dia a mesma coisa, não tem muita novidade, é próprio do seu trabalho. Não é? É preciso que seja assim. Então o agricultor ele recorre sempre ao mesmo caminho, que já foi inclusive trilhado pelos seus antepassados. Essa rota que ele faz de trabalho, seu bisavô já fazia, o seu avô já fazia, o seu pai fazia e faz, e os seus filhos o farão. Seus filhos e netos usarão exatamente a mesma trilha. Agora, o caso do pescador é muito diferente. Porque no mar não tem trilhas estabelecidas, minha gente. No mar não existem caminhos, no mar não existem trilhas. Você tem que ir sempre por novos trajetos. Por novos trajetos. As ondas nunca são as mesmas. Ao sabor do vento, né? Ao sabor do vento, né? Até a palavra de Deus nos diz isso, que quem é cheio do Espírito, o Espírito o leva, sopra como quer. Leva essa pessoa para onde ele quer, quando a pessoa se deixa conduzir por ele. Assim acontece com quem nasceu do Espírito Santo. Não é? Os ventos não são os mesmos. Cada dia no mar o vento sopra diferente e você tem que inventar um novo caminho. Esses dias eu contava aqui no Sorrindo, não é? Que indo para Israel, algumas vezes a gente tem que esperar que o marinheiro veja se vai dar para a gente fazer aquela travessia do mar da Galileia, porque não é garantido. É se o dia permitir. Está previsto no roteiro, não é? Raramente não dá para fazer, raramente, normalmente sempre dá para fazer. Quando não dá para fazer, substitui-se por algo muito bom também, porque a Terra Santa é riquíssima, o que não falta é lugar para a gente visitar. E aí, se não dá certo no primeiro dia, muda a travessia para um outro, mas nós temos que confiar na leitura que o marinheiro faz do mar naquele dia. Porque o dia de hoje não é igual ao de ontem. O que ontem era fácil, hoje talvez seja perigoso. Também contei aqui, acho que o Tiago já estava no dia que eu contei. Eu gostava muito de ir lá no Rio para descansar. Eu ia para a prainha que ficava ali junto do Grumari. Gente, lugar sossegado. Sempre ia para lá também. Uma delícia, né? Nossa, é uma praia mais fechada. Tem menos gente porque tem muito surfista, mas... O acesso também não é tão direto assim. Exatamente. Dá um pouquinho mais de trabalho para chegar, não é? E eu sempre gostava de ir para lá, às vezes caminhava um longo trajeto a pé para poder chegar ali na prainha. E tinha um canto que eu sempre gostava de ficar. E sempre era bom, até que um dia o mar mudou. E eu, sem experiência nenhuma de praia, resolvi ir por aquele caminho. Não é? Naquele mesmo cantinho que sempre foi seguro para mim, naquele dia eu quase me afoguei. Porque com o mar não é assim. O mar é como as pessoas. As pessoas não são iguais sempre. E o jeito de tratar as pessoas muda com o tempo. Tem casamento que a pessoa não entende por que está acabando. Ela diz assim, mas eu a trato do mesmo jeito que eu sempre tratei. O problema está aí, meu amigo. Sua esposa mudou e você não percebeu. O problema está aí, minha querida. Seu marido mudou, as necessidades mudaram, a maneira dele ver a vida mudou. E olha, casamento é a gente mudar com a outra pessoa. Todos os dias eu tenho que olhar para minha mulher e perguntar a mim mesmo, como é que ela está hoje? Como é que eu devo abordá-la nesse dia de hoje? Não é com medo, sabe? Não é apreensivo. Mas o amor nos leva a contemplar a necessidade do outro.
Por isso que Jesus fez essa comparação. Então, todas as manhãs, quem lida com gente precisa fazer igualzinho ao pescador em frente ao mar, que se detém diante do mar e pergunta: e agora, meu Deus? E agora? Por onde? Como eu devo fazer? Talvez é assim que você tenha se sentido em relação a um filho seu que pegou um caminho que você jamais esperava. E por mais que você tente, você olha e diz: meu filho está inacessível a mim. E às vezes é como você falou que acontece lá no Mar da Galileia. Tem que esperar, não dá para entrar. Exatamente, às vezes tem que esperar, às vezes tem que mudar a abordagem, tem que fazer um outro trajeto. Pode ser que você olhe nos olhos do seu marido e veja os olhos dele como um céu de mar nublado, né? Escuro, impenetrável. Você olha e não consegue mais ver aquela luminosidade. Você não consegue enxergar o coração do seu marido. Aí a gente tem que parar diante daquele mar, às vezes até bravio, e perguntar: e agora, meu Deus? Como é que eu vou ter acesso a essa pessoa? Por onde que eu devo chegar? Como é que eu devo fazer? Sabe, de que forma eu devo abordar? O homem de Deus, a mulher de Deus, ou se você preferir, o homem sábio, a mulher sábia, tal como o pescador, depende de uma reflexão. Não é assim, ó, a toque de caixa. Não é aos trambolhões, não é um arrastão. Entende? Vai empurrando e vai levando. Pessoas não são assim. O homem de Deus tem que parar diante dos outros e se perguntar: e agora, meu Deus? Fazer uma reflexão. Como assim uma reflexão? Perseverai na oração e mantende-vos vigilantes. Eu preciso buscar a resposta em Deus pela oração e pela comunhão com Deus. E na oração eu faço o meu questionamento ao Senhor: como é que eu devo enfrentar esse dia de hoje? Essa reunião da qual eu vou participar, meu Deus, que eu não sei por onde pegar. Não é? Às vezes até para evangelização é assim. Está chegando aí o acampamento Fé e Milagres, vai começar na sexta-feira. Graças a Deus, pelo menos na missa, a gente vai poder ter alguma presença de público controlada, né? Tem que respeitar aí um limite, mas graças a Deus, já é a primeira semente, né, de participações presenciais aqui nos nossos eventos, respeitando todos os protocolos, mas está aí, para aqueles que puderem, quiserem vir participar do acampamento Fé e Milagres, não é? Outros vão acompanhar pela televisão, pela rádio, mas quando nós nos detemos para a evangelização, até para preparar um acampamento de oração como esse, tem uma parte que nos cabe. Nós podemos preparar na carne ou podemos preparar no Espírito Santo. Na carne é fazer pela própria cabeça, dos próprios sentimentos, dos próprios desejos. E para que não seja na carne, nós temos que parar diante de Deus e perguntar: Senhor meu Deus, como queres que eu faça? Por onde queres que eu vá? Porque não se trata simplesmente de fazer palestra. Se trata de falar ao coração das pessoas. E as pessoas mudam. E as necessidades mudam. Então veja, para pescar e para conquistar o amor das pessoas, não existe um caminho pré-fabricado. Por isso, quando você vê aí um livro que diz para você que vai te dar a garantia de que você vai conquistar aquela pessoa, ou quando tem alguém dizendo aí que por meio de artes mágicas, de feitiçaria, vai te dar tal pessoa, livre-se disso. Porque primeiro é mentira. E quando não é mentira, é coisa muito pior. Então, de uma forma ou de outra, não é um caminho viável para nós, porque para o coração das pessoas não tem caminho pronto. E essa é a reclamação de muitas mulheres a respeito do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, que ele não a surpreende, que não faz nada de diferente,
que é tudo sempre a mesma coisa, que está ligado no automático. Não, para conquistar, a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser original. Para a gente reconquistar o casamento acabado, a gente tem que ter criatividade no Espírito Santo, tem que ter originalidade, tem que pedir a Deus que nos mostre o que lá no passado nos levou a conquistar o coração daquela pessoa. E olha, neste ponto a vida se parece muito com o mar, porque é um desafio contínuo e é um desafio diferente a cada dia. Então, se nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas que nós amamos, se nós queremos melhorar a nossa convivência com as pessoas, e mais, se nós queremos atrair as pessoas para Deus, igualzinho ao pescador, nós precisamos perguntar a Jesus que caminho nós devemos escolher. E ficar atentos, vigilantes. A gente reza para se manter vigilante. Eu pergunto e fico atento. E pode ser que Deus me responda na hora, pode ser que Deus me responda no dia seguinte, pode ser que leve uma semana, pode ser que leve um mês, não importa. Mas quando Deus me der a resposta clara, eu estarei vigilante, eu não vou perder essa oportunidade. Porque eu tenho, como diz aqui a palavra, que aproveitar o momento. Tratai com sabedoria os que não pensam, os que não sentem como você, aproveitando bem o momento. Tem que aproveitar o momento, inspirado por Deus, para alcançar o coração, para alcançar a alma da pessoa. Gente, nós não dependemos, não é de um mapa mágico, nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de conjecturas humanas e mundanas. Nós dependemos de Deus. Porque por meio dessas conjecturas, o que a gente pode aprender é enganar as pessoas. Mas para conquistar uma pessoa de verdade, para a sua vida, para ser um bom amigo, para ser uma boa mulher, para ser um bom marido, para ser um bom filho, para viver um bom relacionamento como pai e como mãe, é pelo coração e tem que ser por Deus. Senão vai ser, olha, será uma coleção de feridas a vida inteira. Como muita gente encerra a vida, deixando para trás uma trilha de feridas não curadas. Que jeito infeliz de viver. Agora, por que muitas vezes a gente percebe que os nossos relacionamentos eles ficaram engessados? O problema é que quando nós convertemos os nossos relacionamentos num caminho pré-estabelecido, num caminho trilhado, num caminho engessado, nós banimos Deus dos laços que nós travamos com os outros. E nós não deixamos que o vento do Espírito, como o Márcio Todeschini aqui bem lembrava, nós não deixamos que o vento do Espírito Santo impulsione as velas do nosso amor. Às vezes a gente quer tudo muito sistematizado. A vida não é assim, meu irmão. Eu sei que você gostaria de tudo previsto, sem muita novidade, sem muita surpresa, os caminhos todos traçados. Você gostaria de uma família super organizada, talvez seja o seu caso. Mas me perdoe te dizer, a vida não é assim. Abra as velas do seu coração e deixe o Espírito Santo conduzir você na descoberta do amor, porque sem amar, a sua vida vai ficar feia, a sua vida vai murchar. E olha, o amor nos desinstala, sempre. Nós queremos que Deus participe da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, da nossa vida profissional, da nossa vida social, mas não como um vento impetuoso. Nós queremos que Deus participe dos nossos relacionamentos como um vento ajustado, que você tem o controle remoto na mão. Agora ele pode soprar, agora ele já não sopra mais, e eu vou ajustando o sopro de Deus na medida da minha conveniência. Você me desculpe, você acha que vai ser assim? Deixa Deus conduzir você. Esse é o grande desafio dessa palavra para nós nesta manhã. Deixe Deus conduzir a sua vida, Márcio. Deixe Deus conduzir os seus relacionamentos.
Porque num relacionamento que se entregou à rotina, não há lugar para surpresas do Espírito Santo. Se eu transformar a minha vida aqui dentro da Canção Nova numa rotina pré-estabelecida, se eu me cercar de seguranças, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou tirar Deus da minha vida, eu vou me fechar às surpresas do Espírito. Aí depois eu não posso reclamar dizendo que a minha vida é monótona, que a minha vida não tem graça, que coisas boas não acontecem para mim. É claro, fechou-se a experiência de Deus. Na caixa em que você se meteu, no quadrado em que você se fechou, não tem novidade. Mas esse quadrado me protege, essa caixa me protege, esse quarto me protege, essa casa me protege. Protege você de alguns inconvenientes e protege você do sol que te espera lá fora, do abraço caloroso que alguém tem para te dar, de um sorriso nos olhos ou nos lábios. Impede você também de ser amado, não é? Então, num relacionamento fechado na rotina, não há lugar para essas surpresas que Deus quer fazer, quer na vida, quer no trabalho, com os outros e até mesmo com Deus. Então, para viver a vida alegre e abundante que Jesus veio trazer, para tornar os nossos relacionamentos alegres, vibrantes, cheios de amor, nós temos que abrir as velas do coração ao vento do Espírito para ser conduzido por seu impulso misterioso que nunca é igual. Por isso que São Paulo diz aqui, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. É um mistério porque nunca é igual. Não é porque Deus não nos revela. O mistério de Deus nos é revelado constantemente, mas nunca é igual. Há sempre uma novidade, e que bela novidade, porque Deus não guarda surpresas desagradáveis para nós. Deus não monta armadilhas para os seus filhos. Então, para construir uma história de amor bonita, fecunda, saudável com as pessoas, para conquistar sobretudo as pessoas para Deus, nós temos que tomar rumos novos a cada manhã. Está preparado? Aceita o desafio? Se você quiser conduzir as pessoas para Deus, se você quiser construir uma nova história de relacionamento, você vai precisar escolher viver a aventura de ir com Deus por onde Ele quiser te levar. É uma aventura. Você tem coragem de segurar nas mãos dele e deixar ele te levar? Vai com Deus, aceita a aventura de ir com Deus por onde Ele quiser te levar. E Ele vai te levar nos horizontes do perdão. Vai precisar perdoar. Vai passar com você pelos horizontes da humildade, do serviço, da ternura, da renúncia, mas sempre guiados pelo poder do Espírito Santo, guiados apenas pelo poder do Espírito Santo. E se nós queremos projetar um futuro diferente, bem melhor, o nosso primeiro critério deve ser este: perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graça. Por que isso? Porque é assim que nós permanecemos abertos para que o Espírito Santo mude as coisas de acordo com a sua vontade inexplicável. A vontade de Deus é inexplicável, mas ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu pretendia ser médico. E de repente Deus colocou a aeronáutica na minha vida. E aí eu fui deixando de lado os propósitos da medicina. Entrei no cursinho, me preparei. Entrei para a escola preparatória de cadetes do ar. Um beijo para Barbacena. Ô, cidade maravilhosa. Ô, gente querida, gente amada. Beijo para esses mineiros maravilhosos que adotam a gente quando chega ali em Minas Gerais. Nossa, como eu encontrei família em Barbacena. E depois fui para Pirassununga, ali na AFA, acreditando até que eu ia me formar como oficial aviador. E de repente Deus trouxe a novidade que era a Canção Nova. Achava eu que ia ser padre. Fiquei 1 ano e meio no seminário, me dediquei, boas notas, levei a sério.
E de repente Deus trouxe a novidade para mim, deu me abrir para o casamento. E quando eu menos esperava, Deus me deu o presente da Rosemarie na minha vida, minha esposa querida, que eu amo tanto. Um beijo para você, meu amor. E quando a gente menos esperava, tivemos a surpresa de um coraçãozinho batendo no ventre da Rosemarie. Era o Rafael que estava chegando. E foi um suceder de novidades. E depois veio o Lucas. E quis Deus nos levar para Portugal. Depois nos trouxe de volta. Quanta coisa boa, gente. Que vida linda que eu jamais construiria se eu não tivesse sido dócil à ação do Espírito Santo. Ontem eu contei um pouco da história do Tiago Tomé, a que eu conheci, mas eu tenho certeza que com ele foi assim, com o Márcio Todeschini foi assim, com o Rodrigo Carpanelli foi assim. De surpresa em surpresa, velas abertas ao sopro do Espírito, né?